Oi, gente, tá começando o Forró Podcast, o podcast Pé de Serra. E a gente tá aqui no Serva 24 Bar, essa locação maravilhosa no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E a gente já quer saber da onde é que tu tá assistindo ou ouvindo o nosso podcast. Então deixa aqui nos comentários. A gente tá dando hoje o start nesse projeto, então a gente tá muito feliz de dividir esse momento com vocês. E vai se apresentar aqui para começar. Eu sou Júlia Ribeiro. Eu sou Patrícia Guterres. E hoje a gente tem um convidado mega especial, que na verdade é mais do que nosso convidado, porque ele faz parte da equipe Forró Podcast, que é o Elojac. O Elojac é músico, museólogo, produtor cultural e cantor na banda Maria Bonita. Elojac, seja muito bem-vindo no Forró Podcast. Né? Isso aí, deixar nossa marca na história. Isso, a marca, escrever a história, né? Tem Isso. pessoas que consomem, pessoas que produzem. Eu gosto sempre de estar do lado dos que produzem, né? Deixar a marca para a posteridade, né? E esse projeto eu tenho certeza que ele veio para ficar e vai fazer toda a diferença no cenário do forró aqui no Sul. Que legal, que Isso aí. Elojac, a gente tá nesses primeiros episódios contando um pouquinho da história do forró aqui de Porto Alegre. E a gente queria saber um pouco da tua história, né? Porque tu começou essa história do forró aqui em Porto Alegre. Então, o que te trouxe interesse pelo forró? Foram influências familiares, de amigos? Ou era a tendência do momento naquela época, quando tudo começou? Boa pergunta, Patrícia. A música brasileira, né? A gente fala em forró, a gente fala de MPB, de modo. A música brasileira sempre esteve nas minhas veias, desde muito jovem. Meu pai tocou muito forró na minha infância, ele conhece a cultura nordestina. Meu avô era pernambucano. Então tem muita coisa assim que já vem da família. Agora, realmente, eu comecei a fazer o forró aqui em Porto Alegre muito antes dele se tornar aquela febre. Nós começamos um ano antes, praticamente, de começar o movimento mesmo. Isso nos deu uma certa vantagem. Mas eu comecei a fazer o forró aqui porque eu já tinha dado um giro por outros lugares do Brasil e fiquei encantado com as festas de forró. Tive a oportunidade de ir para o Piauí, Maranhão, Rio, São Paulo, Santa Catarina. E eu vi aquela loucura que eram os forrós, forró na rua, turistas dançando com o pessoal local, e aquela festa bonita, colorida. O mesmo motivo pelo qual eu comecei a trabalhar com forró aqui, porque eu era consumidora do forró, e eu comecei a trabalhar com forró aqui quando eu vivi forró em outros lugares, e disse, eu quero isso na minha casa para não precisar ficar sempre pegando avião para curtir esse forró. Com certeza. O forró, ele é uma festa bonita, democrática, uma festa que não tem preconceito de gênero, de nível de classe social, de faixa etária. Então, tu vê todas as pessoas, né, congregando num grande momento de alegria, de cultura. E eu comecei a ver que isso era reincidente em muitas capitais. Todas as capitais tinham sua casa de forró, suas bandas de forró, e só Porto Alegre que não tinha nada. Porto Alegre teve uma pequena iniciativa, mas foi uma música que o Bedeu gravou com a banda Pau Brasil, que era Baião do Sem Terra. Rapaziada já dançou o baião, eu vou correr para não ficar na contramão. Isso foi nos anos 70 e foi uma música. Agora, nós temos uma cultura muito próxima do forró, o gaúcho, que é o shot. Né? Sim. Então, eu comecei a ver que faltava muito pouco para a gente ter um movimento de forró. Já tinha vontade de dançar, já tinha toda aquela cultura do tradicionalismo, que é muito voltada para a dança. Já tinha o shot. O que faltava? Faltava só começar a fazer mais baião, começar a dizer que aquilo era forró, porque já existe. Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu fui em algumas festas em São Paulo, velhinhos se reuniam e faziam uns forró do jeito deles. Sim. Cantavam Luiz Gonzaga, faziam aqueles forró de beira de praia. Isso aí foi na década de 70, né? Então, isso aí já está no DNA do povo brasileiro. Cultura brasileira, né? Cultura pura brasileira, de norte a sul, não precisa muito para isso reacender, né? Então, só o que a gente fez foi juntar a fome com a vontade de comer. Começamos o primeiro projeto chamado de forró, Forró do Manara, né? Depois a coisa decolou, né? Não parou mais. Antes disso, tu já tinha tido outras bandas, né?
Não de forró, já trabalhava com música. Olha, eu sou um cara alucinado por música, por arte. A música faz parte da minha vida desde que eu nasci. Meu pai me conta que eu era muito chorão. Eu só parava de chorar quando ele pegava o violão e começava a tocar no bercinho para mim. Então já é uma coisa que não tem explicação a música para mim. É uma religião. Sim. Então, eu comecei a fazer... Comecei na música no primeiro show que eu fiz. Olha que legal, acho que eu nunca contei isso em público. O primeiro show que eu fiz mesmo foi com 12 anos de idade, na Mostra de Talentos do Colégio São João. Olha aí. Eu fui cantar representando a minha turma. Eu tinha aprendido a tocar violão nem um ano antes. E toquei um Vento Negro, toquei umas coisinhas assim, Horizonte. A galera começa sempre aprendendo violão. Quem não por essa. Começa com Vento Negro, né? Um Pink Floyd, Wish You Are Here, São Legião Urbana, né? Legião Urbana. E ali eu já fiz muito sucesso e eu gostei do gostinho do sucesso. Aquilo foi bom pra mim. Eu era um menino que eu não tinha muitos atrativos físicos, era gordinho, meio tímido. E a música me projetou. Todo mundo te deixou popular. Queria conversar comigo, queria saber como era, queria tocar comigo. Que legal. Pô, que legal isso, né? Tu te torna de um dia pra noite, tu vira um artista. Quando eu entrei na turma, depois da apresentação, fui aplaudido pelos colegas. Isso aí tudo me fez muito bem pro meu ego. E eu gostei daquilo ali. Aí não parei mais, né? Aí um dia, meu irmão, que era bem novinho, quando eu já tinha uns 14, 15 anos, comecei a tocar em casa. Compor, tocar em casa. E aí Começou a compor com 14, 15 anos já? Sim, eu sempre compus. Na escola, com 12 anos, eu já compus uma música em homenagem ao La Salle, que era um colégio La Salle. Eu fiz uma música em homenagem ao São João Batista de La Salle. A música já, letra e melodia, pronta assim. Legal, que legal. 12 anos. Para falar a verdade, desde muito criança, nós sempre tínhamos mania de reunir eu, o pai, a mãe, meu irmão, e compor músicas juntos. Que legal. Nós compunhamos musiquinhas. Tem uma que eu lembro até hoje. Quando as nuvens chocam, a chuva cai, bate na areia, bate no chão. Com 5, 6 aninhos a gente compunha essas coisinhas assim. Em família. Família ali, com o violão, com o pai. E eles sempre incentivaram. Ia nas festas da família, eu era uma criança muito solicitada, porque eu fazia algumas proezas. Eu sabia a letra de Genil Zeppelin de cor, com 5, 6 aninhos de idade. E aí? Eu cantava Genil Zeppelin de Chico Buarque, que é uma bíblia, né? Aquela letra, né? E eu decorava com muita facilidade. As músicas do Teixeirinha eu cantava com muita facilidade. Coração de Luto, né? O primeiro filme que eu assisti na minha vida foi Coração de Luto, do Teixeirinha. Eu cantava as músicas. A música está muito, muito, muito cedo na minha família. Depois meu irmão começou a batucar umas panelas e eu tocava um violãozinho. E aí o pai viu aquilo, um dia sem falar nada, o pai chegou em casa com uma guitarra, com uma bateria e com 2 caixas de som. Olha aí. E ele, claro, ele estava tramando tudo, porque ele já tinha o baixo dele, que meu pai foi baixista muito bem sucedido até, teve uma carreira muito bacana por uns 10 anos. Mestre Chico. Ele largou a música quando nós nascemos, quando meu irmão nasceu, ele parou de tocar, começou a trabalhar para ganhar mais grana e começou a trabalhar em outras coisas, né? Porque eu já trabalhava com música antes. Ficou chato. Olha que gafe, né? Mas infelizmente foi isso mesmo. Ele começou a trabalhar em outras atividades para ter mais rendimento. Começou a trabalhar com venda de ouro, de joias, relógios. E aí ele foi um empresário muito bem sucedido. E ele ele tinha condições, ele chegou em casa um dia com uma guitarra, uma caixa de som, uma bateria. E aí ele tirou o baixo dele de cima do guarda-roupa, todo empoeirado, e tocou conosco. Fizemos o primeiro som junto, meu irmão, sem saber tocar a bateria, já saiu tocando. Já tocava nas panelas, mas ele viu como era e já saiu tocando. Já fizemos um rockzinho de primeira, assim. E dali não parou mais. Dali eu criei a banda Cálculo Renal. Eu era um jovem muito rebelde e era uma banda punk rock. Nós éramos muito fãs dos Ramones, então nós começamos a fazer muito som pesado mesmo, distorção. E ficou muito famosa. A banda ganhou os festivais, o Festival Canto em Canto da Unesco. A gente ganhamos o Festival de Capão Novo, que foi uma praia onde a banda aconteceu. A banda tinha fã-clube em Capão Novo, a Cálculo Renal. Bacana. Ganhamos o Fecicam, primeiro festival de canção de Capão Novo. Tinha músicas muito hilárias, eram umas letras muito ácidas. Tinha uma música que eu lembro que se chamava Crianças comem lixo enquanto a Xuxa pousa nua. Era que loucura. Uma crítica social. Sai uma música do Cálculo Renal aí ou não? Cálculo Renal?
Vamos ver se sai uma música da Cálculo Renal aqui. Só um trechinho pra gente dar uma... Ó. Esse foi um dos maiores sucessos da Cálculo Renal. Olha aí. Você sabe o que é ficar 3 noites sem dormir, pensando em algo que é um folk rock. Olha aí! Eu nem consigo cantar mais naquele tom. Assim. O coração, a boca, o sangue, as roupas pelo chão. Só o sentimento ficou. A roupa colorida, os broches na jaqueta, o quadro de Guevara, a dor que já murchou. Essa foi vencedora do primeiro canto legal. e ganhou a música de melhor torcida. Que E ela legal! também foi vencedora do Fessicã em Capão Novo. Ela ganhou 2 festivais. Que bacana! E essa música é maravilhosa mesmo, Coxa de É Retalhos. a única música da Cálculo Renal que eu fiz uma versão shot e toco na Maria, Na Maria Bonita. Na Maria Muito Bonita. legal. Uma das Isso. músicas que marcou o meu início no forró, porque é a música que eu ouvi a primeira vez, a segunda eu já estava cantando a música toda. Sim, sim, muito legal. Muito Mudei legal. até o tom, passei pra dó pra tu poder cantar ela legal. Isso aí. As músicas da Maria Bonita, elas grudam, né? Sim. Nossa, a gente pega muito rápido a letra. São histórias, são histórias. E aí, a Cálculo Renal teve sua época. Depois eu passei, meu tio era um grande compositor, ainda vive, o Wilson Jacques. Para que nostalgia é dele e do pai, dele e do linda Mestre também. Chico, linda, né? E o meu tio começou a ficar muito bem sucedido nos festivais nativistas. Coxilha, eu nem me lembro, na Califórnia, tinha um outro muito bacana, Musicanto. Bom, ele participava de todos esses festivais. E aí eu comecei a ir para o nativismo, comprei uma bombacha, eu nunca fui. Eu nem sabia nada de dança, nada, mas eu achava bonito, né? Tava na moda nos anos 80. Usar bombacha, tomar chimarrão. Nunca gostei de chimarrão, mas tomava para ficar bonito na A foto. informação pra galera que tá assistindo que não é daqui, que acham que todo mundo aqui anda de bombacha e toma chimarrão. Não, eu não era Não é do assim, não. gauchismo de jeito nenhum. Mas aí, como a gente tinha que ir para os festivais e se apresentava, eu era da torcida, então eu comecei a vestir bombacha. E por um tempo eu também me inseri nessa cena da música nativista. Eu sou muito urbano, sou porto-alegrense, sou roqueiro, mas me enquadrei também no nativismo por um tempo. Gostei, participei e fiz shows, inclusive, de nativistas. E é uma coisa que hoje eu aprendi a gostar muito. Hoje eu amo de paixão. Tem pérolas ali que eu gosto muito da música gaúcha. Gosto muito mesmo. E aí passei por isso, passei para MPB depois. Fiquei um tempo fazendo show solo como Elojac. Fui pro reggae, tive um tempo muito legal no reggae. Fui banda de apoio do Branco Oliveira. Foi um grande artista, o reggae do Bonfim, o reggae do Bonfa. Acompanhei ele, fez muito sucesso. Acompanhei ele pelo Brasil todo como guitarrista. E tinha um apoio muito grande da mídia, o pessoal adorava ele. E aí, nos anos 2000, eu estava assim meio parado, meio sem ter o que fazer. Em momentos assim da nossa vida que a gente fica meio vagando, assim, sem saber, sem se encontrar, sabe? E aí o Di Martino me chamou e disse, Erlon, quero que tu faça um projeto no meu bar, tipo um Segunda Maluca. Ele queria que eu fizesse um projeto de rock alternativo, né? E aí eu digo, não, cara, eu não quero fazer rock, eu quero fazer forró. Tu tá louco, cara? Agora tu enlouqueceu de vez mesmo. Agora tu tá alucinado, tomou um ácido, o que tu fez? Digo, não, cara, eu andei viajando e tinha um inferninho que eu botava som na José Bonifácio chamado SOS. Ele começava a festa às 4 da manhã. Nossa. E era no sábado, com 3, 4 da manhã. Então, assim, era tudo de bom, tudo de melhor, ia para lá. Taxista, garçom, músico, as meninas do Job, lá todos se encontravam na madrugada, né? E aí nós saímos do SOS, eram já umas 11 horas, meio-dia, e ali, quando eram umas 3, 4 da manhã, eu começava a largar eu tocava som com vinil. Legal. Prato e vinil, pra tu ver, né? Faz tempo. E aí lá na madrugada eu começava a largar um Morena Tropicana do Alceu, um Sala de Reboco do Gonzaga, um Zé Ramalho, e o pessoal começou a gostar, porque eu já gostava, eu já pesquisava, já tinha essas músicas, e o pessoal começou a dançar juntinho, começou a se amarrar naquilo ali, e opa, eu vi uma coisa diferente naquilo ali. E aí naquele período o Felipe me chamou
E aí me deu um estalo, e tinha um músico muito amigo meu, que já tocava comigo, e ele dizia sempre, alô, Jaque, você tem que fazer um forró aqui. Ele era pernambucano, Bedai, o cavalo. Você tem? Depois ele se tornou um grande músico, ele compôs Desenho de Deus, Quando Deus Te Desenhou. Sim. Ele compôs Ana Lua, ele que compôs lindo. Semente. Teve um ano que ele ganhou 300 mil reais de direitos autorais só, imagina, né? Então teve a sua época. Então ele botando pilha, eu digo, pô, mas aonde forró e tal? E aí deu essa casualidade do Felipe de Martino comprar um bar em Porto Alegre, que era o antigo Malibu, ele mudou o nome e transformou em Manara, né? E me chamou para fazer um projeto. E ele estava crente que eu ia fazer um projeto tipo um Segunda Maluca, um punk, rock, jazz, qualquer coisa. E aí eu fiz forró. E montei a banda, a gente criou o projeto em 99, no início de 99. Nós ficamos numa incubadora quase um ano, entre trazer músicos, entre achar os músicos certos. E passou pela banda, o Emerson Ribeiro era para ser o vocalista, depois ele não pôde em função de horário. O Zé Caradípia foi cogitado para cantar na banda, também não pôde em função de compromisso. Aí eu tinha uma amiga minha, lá em Maceió, que ela casou. Essa já era Maria Bonita? Essa já era Maria Bonita. Aí criamos a Maria Bonita. Eu criei esse nome, Maria Bonita, que eu achava Que ano foi isso? Isso foi em 99. 99. Eu criei esse nome em 99. E Forró do Manara também criamos o projeto. Só que assim, ele nunca estreava porque não tinha banda. Era eu, Bedai, tentando montar uma banda. Aí uma amiga minha muito querida, a Fábio, que era fã da Cálculo Renal, ela casou com um músico lá em Maceió e disse, Erlon, eu estou querendo visitar minha mãe, ele quer passar um mês aí em Porto Alegre e ele quer trabalhar, quer tocar aí. Ele toca rock, toca MPB. Eu digo, ele não toca forró? Olha, ele conhece a cultura dele, mas ele não toca muito. Então, disse para ele tirar aí uns forrós, que a gente está criando uma banda de forró e estou precisando de um vocalista. E aí, então, a gente manda baixar o Itamar Orla, né, que foi um símbolo da Maria Bonita por alguns anos, né? E aí veio eu, Bedai, Itamar Orla. Aí chamamos o melhor baixista que a gente conhecia, que era o Renato Mugeico, aceitou fazer o projeto. Chamamos o melhor baterista que a gente tinha contato, que era o Duda Guedes, aceitou, depois entrou o Sorriso. Muita gente boa, né? O primeiro acordeonista de forró que fez um projeto de forró, que tocou forró aqui, foi o Luciano Padilha. Depois o Luciano foi agora ele está com atividades rurais, aí tá no interior aí. E aí o irmãozinho mais novo dele, na época, tinha 15 anos e ele passou a missão para o Kiko tocar conosco. Que hoje em dia ele faz parte da banda Maria Bonita, né? O Kiko tocou Padilha. Muitos anos conosco, depois casou, teve filhinho, aí teve que se afastar um pouco. Aí vieram outros sanfoneiros, o Felipe Rodrigues tocou conosco, o Elmer Fagundes tocou conosco. O próprio Luciano Padilha, O Luciano voltou Muito um tempo para Porto Alegre e tocou conosco, que é o meu maestro, meu professor, me ensinou tudo que eu sei de harmonia, assim. As coisas mais malucas da música foi ele que me passou, assim, né? Um cara fascinante, assim, alucinante, assim, sabe muito, sabe? Aí o Luciano também se desencantou um pouco com a cidade, começou a querer ter uma vida mais rural, e o Kiko já estava com os filhinhos maiores, já estava começando a poder dar uns voos mais, assim, fazer uns shows à noite. Chamamos o Kiko novamente para a banda. Então hoje a Maria Bonita tem daquela primeira formação, eu... Às vezes o Dani Curisco faz umas canjas conosco, ele é da primeira formação, mas também está muito atarefado nos trabalhos dele. O Kiko Padilha, que agora é o acordeonista oficial mesmo da banda, e ele sempre foi nosso arranjador, ele e o Luciano fizeram todos os arranjos das minhas músicas, muito legal. Então a banda hoje é eu, o Kiko Padilha, a minha filha, que na época nasceu no ano que a banda estreou, em 2000, e hoje ela é trianguleira e vocalista, e minha parceira, minha amigona, não tem nem como escrever a emoção de poder trabalhar com a minha filha, assim, e ver o nível que ela atingiu, assim, a personalidade dela, o jeito dela, uma pessoa fascinante. E o Zabumbeiro é meu amigo de infância, desde os 3 aninhos de idade, estudamos juntos, desde o prézinho, fizemos todo o ensino médio juntos, era da minha gangue, era da minha turma. E ele é maestro, né? Ele é um dos maiores bateristas, músico da banda marcial do São João. Ele cresceu junto com o Jorginho do trompete, com o Serginho do trombone. É uma escola de músicas criada pelo maestro Mota, que ela é reverenciada mundialmente. E ele hoje é o zabumbeiro da Maria Bonita. Ele não tocava zabumba, ele aprendeu e está aprendendo a fazer a zabumba para tocar conosco no forró. Mas é uma pessoa muito querida, meu amigo de infância, assim, uma figura ímpar.
Então a Maria Bonita tem toda essa história, né? Como as coisas demoram, né? Mas voltando para a história do forró do Manara, que acho que é isso que interessa mais para o Forrocast, né? Para o Podcast. O forró do Manara estreou em setembro de 2000. Na primeira noite, nós com uma grande expectativa, panfleteando no BRIC, fazendo toda uma ação, foram 4 pessoas. Esposa e namorada dos músicos. Foi realmente dramático. E aí, só que o som foi tão legal, a energia foi tão boa que os caras disseram, Erlon, nem te preocupa com cachê, com conversa, a gente vai se reunir aqui todo domingo. Domingo era um dia mesmo que ninguém tinha muita coisa para fazer. Nós vamos marcar a reunião todo domingo aqui para tocar esse projeto, e seja o que for. Legal. Aí na outra semana vieram 10, na outra 20, na outra 30. Aí ficou um tempo ali, 50, 60, 100. Quando chegamos em 100 pessoas, o projeto ele acontecia no andar de cima, que era um palquinho pequeno. Quando chegou em 100 pessoas, aí nós começamos a coisa está crescendo. Tá crescendo. Só que aí naquele período aconteceu um fenômeno muito interessante. O filme Eu, Tu, Eles foi para o Oscar. Depois do Oscar, todo mundo queria saber onde é que se escuta aquele som. Claro. Por isso eu vou na casa dela e nós já tocávamos aquilo ali né? nós já tocávamos aquele repertório. Então foi muito natural. Quando o forró estourou, não existia nenhuma banda em Porto Alegre, no início nenhuma. Então quando ele estourou realmente era só a Maria Bonita. Então por uns 2 anos a gente colheu muitos frutos de ter o único projeto de forró. Legal. No momento que estourou o forró, nós já estávamos ali prontos esperando. Sim. E aí, mais uns 2, 3 meses, foi Fala Mansa para o Faustão. Quando foi o Eu, Tu, Eles para o Oscar, pulou de 100 para 500 pessoas. O Felipe já começou a ficar alucinado. Botou a gente para o andar de baixo, que era só as bandas grandes que tocavam no andar de baixo. Fomos para o palco maior, som melhor. Para vocês terem uma ideia, muitas vezes o Armandinho abria o nosso show. Com violão e voz. Para fazer a noite mais longa, espichar um pouquinho mais a noite. Sim. O Armandinho abriu o nosso show. E aí foi um fenômeno. Ficamos ali, 400, 500 pessoas por um tempo. Quando o Fala Mansa foi para o Faustão, pulou para 1.000. Na outra semana, 1.500. Na outra semana, 2.000. E foi um fenômeno, assim, foi um fenômeno. Quando estourou o Shot dos Milagres, Shot da Alegria, aquela forró universitário, né? Quando o forró universitário, e por incrível que pareça, um menino paulista me deixou uma demo do Fala Mansa uma vez, uma fita cassete demo do Fala Mansa. Nós tocávamos Fala Mansa já. Nós já tocávamos Trio Forrozão, que ninguém conhecia. Tudo assim, vinha. O que aconteceu? Porto Alegre é uma cidade cosmopolita, vinha muita gente de São Paulo, do Rio, do Nordeste, e se informavam, onde é que tem forró, onde é que tem forró. A gente fez um trabalho muito bacana de deixar panfletinhos em todos os hotéis de Porto Alegre. Quando a gente começou a se dar conta que os turistas eram um público. O gaúcho estava fazendo o biquinho, fazendo o beicinho para ir no forró, a gente foi nos turistas. Então começou a ir muito paulista, muito carioca, e eles traziam os discos. Olha aqui, tu conhece aqui, ó, Bicho de Pé. A Jana, depois eu trouxe a Bicho de Pé, ficou hospedada 2 vezes na minha casa, querida Janaína. Fizemos amizade, muito querido. Trouxemos depois o Trio Forrozão, o Trio Nordestino, os 3 do Nordeste, que o Forró do Manara, nós chegamos a ter um dia. Ele abria às 10, depois passou a abrir às 9 da noite, passou a abrir às 8 da noite. Na última etapa do forró, ele abria às 7 da noite. Chegamos a ter 9 bandas tocando. Olha só. Era das 7 da noite às 6 da manhã. Nós chegamos a ter 3 bandas em cima e 6 bandas embaixo. 1h30 para cada banda. De tão interessante. Foi uma explosão mesmo. Uma explosão, né? chegamos a ter isso, imagina. Isso foi que ano, mais ou menos? Essa explosão foi no ano 2000. Não, perdão. 2002. Foi quando a coisa realmente... De 2002 a 2004, 2005, ainda dá para incluir, nós colocamos uma média de 2.000, 2.500, 2.300 pessoas todo domingo. Todo domingo. E essas bandas todas, elas tocavam forró também. A maioria eram bandas de fora. Nós fazíamos bandas de Santa Catarina, vinha o Forró Ferrão, o Maracutaia. Quase um festival. Vinha o Forró Ferrão. Vinha o pessoal do Nordeste, trouxemos todas as melhores bandas do Nordeste da época. Trio Forrozão, os 3 do Nordeste, conheci pessoalmente, toquei pessoalmente com o Mestre Parafuso, que foi zabumbeiro do Luiz Gonzaga. Sim. Toquei com o Enoque Virgulino, que é uma amizade que eu tenho. Depois o filho dele veio para cá, passou um tempo conosco. Depois o Mestre Roberto, do Trio Virgulino.
Conheci os mestres, porque a gente tinha muita grana para poder contratar os caras. Pô, imagina, né? 2.000 pessoas. Claro. Naquela Sim. época, o ingresso já era de 10 a 15 reais. Vocês Nossa. imaginam, 25 anos atrás, o ingresso era entre 10 e 15 reais. Hoje equivale ao quê? Uns 300 reais, talvez? Talvez. Mais ou menos isso. E tinham pessoas que subornavam os porteiros com 50 reais, não para entrar na casa, para furar a fila. Pra Depois entrar ainda antes. pagava o ingresso. Só É para furar a verdade. fila. 50 reais. Me veio uma curiosidade, Erlon. As pessoas tinham acesso ao forró fora o forró do Manara de que forma? Conhecendo de outros lugares. Mas tocava na rádio? Ah, isso é muito importante. Júlia tocou numa coisa muito importante. Nós tínhamos um parceiro chamado Tiragem Serigrafia. Pra vocês fazem uma ideia, naquela época não existia fotografia digital ainda. Não existia internet. Tudo era feito através de cartaz de rua ou rádio. Era a única maneira que as pessoas ficavam sabendo das coisas. Sim. Era material gráfico ou rádio. Né? Não tinha outra. Ou jornal. Ou televisão. Televisão, jornal, claro. Mas nós ainda não tínhamos acesso a esses veículos. Claro. A coisa começou a mudar muito quando eu chamei uma amiga que já tinha trabalhado comigo na prefeitura, a Simone Lerch, para ser a nossa assessora de imprensa. Aí ela começou, ela conseguiu, por exemplo, o Fantástico, nós aparecemos no Patrola, nós aparecemos no Jornal do Almoço, quando teve o fenômeno mesmo do forró, eles vieram uma externa da Rede Globo filmar a festa para mostrar. Claro, eles não mostraram só Porto Alegre, mas eles mostraram Curitiba. Mas Porto Alegre vários esteve no lugares, circuito do né? forró, que Estivemos no hoje, circuito. hoje, se vão filmar uma reportagem sobre o circuito do forró, tem risco de não chegarem até aqui. Talvez, Sim. talvez. Na época, Nós tivemos no Fantástico, legal, que mostrando bacana. o boom do forró. Muito importante. E aqui em Curitiba aqui na Florianópolis tem o La Pedreira, em Curitiba tem não sei o quê, aqui no Rio tem o Ballroom, aqui em São Paulo tem, eu não me lembro mais os nomes da época, mas tinham as casas famosas, e Porto Alegre, aqui tem o forró do Manara, e eles filmaram aquela loucura toda, Que né? bacana. Mas foi muito legal. E a Simone nos colocou na mídia, aí aparecemos, capa da Zero Hora, aí começou a acontecer, né, em programas, entrevistas. Eu vou pesquisar, eu tenho ainda em VHS algumas coisas da Maria Bonita no Radar, por exemplo, muito legal. E tinha um apoiador que nos ajudou muito no início, a Tiragem Serigrafia. Ele fazia os cartazes de rua, ele era um amigo meu, ainda é até hoje, ele ajudou. Quando eu criei meu primeiro projeto de rock, quando eu fiz o Raul Seixas Clube, ele já me apoiou nos anos 80. Depois ele criou uma baita de uma tiragem, uma serigrafia, e ele nos dava os cartazes de rua. Ele nos oferecia os cartazes na parceria, botava a logomarca dele, e nós fazíamos aqueles painéis de 6 folhas, tal, Forró do Manara. Legal. Aí às vezes a gente dava um tempinho, tocava na praia, a coisa que mais funcionava era isso. No verão, muitas vezes, a gente dava uma segurada e ia tocar no Ibiza, no Defront, que eram os bares da praia. Em março a gente fazia um cartaz gigante, botava Forró do Manara está de volta. Aí era uma loucura. Sim. Botava, a gente fazia todo um marketing em cima. Né? Então foi muito importante o apoio da nossa assessora de imprensa, Simone, que depois ainda virou a DJ Santinha, uma das melhores DJs, pesquisadora, conhecedora profunda, ela é formada, né, em comunicação, uma cabeça e tanto, assim, até hoje, uma das maiores assessoras. E ela vai ser DJ no projeto que nós vamos reeditar no Cais Embarcadeiro, dia 12 de julho, Forró do Manara. Que bacana. Forró do Manara está de volta, dia 12 de julho, no Cais Embarcadeiro, no Fuga. E vai ser com a DJ Santinha, que foi a DJ do Forró do Manara. Que legal. Né? Então foram muitos fatores, Júlia. Não foi só uma coisa ou outra, Sim. mas foi uma conjuminância de coisas que eclodiu nesse número impressionante de uma média de 2.000, 2.500 pessoas toda semana. Né? E aí as pessoas consumiam mais no forró mesmo, era no Forró do Manara. Forró do Manara, era lá. Por 2 anos, 3 foi lá. Depois surgiu um forró no Vale dos Sinos, em Novo Hamburgo, que era o forró do Alternativo, no OK Center. Ah, eu não sabia que eu tinha Aí sido tinha uma forró. banda de lá, que eu fiz uma amizade, trouxe eles para tocar. Nós tínhamos muita parceria entre as bandas de forró. Eu chamava as bandas para tocar no Manara, até porque a Maria Bonita muitas vezes saía em turnê, a gente ficava um tempo fora, tinha que chamar outra banda. Sim. E foi um momento muito bom para nós. Assim. E eu trouxe a banda, era chamada Forrobodó. O vocalista era o Feijão. Um cara muito legal, tinha o Fumaça, que era o zabumbeiro. Forrobodó, era lá do Vale dos Sinos. Eles criaram também nesse momento a banda. Sim. Tinha também a de Santa Catarina, Maracutaia, Forró Ferrão. Tinha de Minas uma banda que veio uma vez, que era Feijão de Bandido. Uma banda muito legal.
Tinha, bom, São Paulo e Rio, todas aquelas nós trouxemos, todas na cena, exceto o Fala Mansa, que nós não fizemos no Manara. Nós fizemos no verão, e eu ganhei a chancela do Forró da Band por 2 anos. Pra ver como a coisa foi crescendo. A gente trouxe o trio elétrico da Band, e nós fizemos no centro de Tramandaí, Maria Bonita e Fala Mansa. Que bacana. Foi muito legal, foi um show inesquecível. Um evento. Tem até hoje as fotos com O Tato. o Tato, com o pessoal. Isso foi em 2003, 2004. Legal. Fizemos Maria Bonita e Fala Mansa. Não foi no Manara. No Manara nós trouxemos todas essas que eu já falei, da cena do forró universitário, praticamente todas. E por onde que vocês fizeram um turnê, Erlon? Olha, Nordeste, né? É? Nordeste. A Maria Bonita? Não foi toda a Maria Bonita. Ah, tá. Não foi, fui eu e um percussionista. Entendi. Até porque os músicos não puderam ir e tal, mas eu fui e fiz turnê nas principais cidades do Nordeste e fomos banda da Casa do Pirata por um período. Tocamos no Pirata, Legal. que é uma Bar loucura, tradicional né? em Fortaleza. É uma casa tradicional, né? Dizem que é a Forró do melhor... Pirata na segunda-feira. Na segunda-feira, Aham. né? Diz que naquele dia nada bate aquela casa. Né? Hoje eu não sei como é que tá, mas na época era o que tinha de melhor, né? Que era era o maior forró do mundo, eles diziam que era o forró da segunda-feira do Pirata, né? E eu fui banda da casa, tocamos lá um tempo, fiquei 1 mês lá em Fortaleza. Toquei com a banda da casa, fui vocalista, toquei bastante lá em Fortaleza. E eu pedi para ele, assim, eu toquei nos bares da moda, no Cucucaia, nos outros que tinham ali em Fortaleza. Mas eu disse, olha, eu quero conhecer o verdadeiro, eu quero ir para o sertão. Aí nós fizemos uma turnê, que fomos Fortaleza, depois fomos para Teresina, Piauí, pelo norte, pelo sertão, depois fomos para Pernambuco, só tocando assim, naqueles forrós assim de bairro mesmo, da comunidade, chão batido. Eu toquei Sala de reboco. Sala de reboco, realmente toquei, que eles chamavam o forró da faiscada, forró forró da facada, forró não sei o quê, mas os nomes para brincar, assim, né? Mas eram realmente... Mas sempre fui muito bem acolhido, muito, muito legal. E o que mais me marcou foi o forró da Pulga. Não era Pulga, era Pulga, P-U-G. Forró da Pulga, que era o da Pulga, né? Forró da Pulga. Mas olha, aquilo lá... E ali eu conheci uma banda, que depois eu convidei eles para serem também minha banda de apoio lá, que é os Explosivos do Forró. Uma menina de 14 anos, da Bombeira, mas que pegada de zabumba. E o pai dela era o sanfoneiro, o Clenilson Araújo. É uma história assim linda, que saiu... Não tá até chorar de lembrar dessas histórias todas. E tive a alegria de fazer forró também na Espanha. Toquei em Madrid, com alguns músicos de lá. Toquei em Buenos Aires, tive a alegria de fazer forró no bar Maluco Beleza, que é um bar de brasileiros em Buenos Aires. Tive a alegria de tocar no Celta Bar em Buenos Aires. E eu fui muito bem acompanhado, porque eu toquei com o Manu Chao aqui em Porto Alegre. Abri o show dele no Araújo Viana e ele convidou a gente para seguir na turnê para Buenos Aires. E aí eu fiz o show com ele em Buenos Aires, no estádio de obras, e depois ele foi embora, voltou para a Espanha, e eu fiquei mais 1 mês ainda em Buenos Aires, colhendo os louros de ter sido o músico do Manu Chao. E onde eu chegava era tapete vermelho. Não, o cara é o músico do Manu Chao. Aí fiz forró em todos os lugares que eu quis em Buenos Aires, com bons cachês também. Então isso aí ninguém tira da gente, né? Forró já te levou para muitos lugares, na né? França, toquei em Paris, toquei nos Alpes suíços, toquei na Serra da França, lá, Montluçon, Toussaint-Croix. Eu fazia um shot e tinha um músico francês que me acompanhava no Triângulo. Olha que legal. E aí foi muito legal, inesquecível. Uma vez eu vi pichado numa parede da URGS escrito: podem tirar tudo o que você tem, menos o que você sabe. Então isso é uma coisa que ninguém te tira, né? O que tu viveu, o que tu aprendeu, as culturas que tu trocou, né? Eu conheci a Europa, eu vi um povo tão civilizado que uma discussão num bar na França, eles eram dois clientes, um encostou no outro assim, deu um cutucão de brabo. Depois que eles foram embora, o músico, meu colega, disse: você viu? Ele chegou até agressões físicas com o outro. Para eles é uma coisa tão fora do normal, uma agressão. Ele fez assim: sai fora, uma coisa assim, sabe? Sim. Você viu? Ele chegou a encostar no outro. Fez uma agressão física no colega dele. Aí tu vai vendo as culturas como são diferentes, né? Como é bonito tu conhecer outras culturas. E acho que essa troca de culturas é também um dos motivos pelo qual a gente está aqui, né? No Forró Podcast. Mas tô falando demais. Trazendo para cá várias histórias. Se vocês querem continuar
ouvindo essas histórias inéditas e emocionantes e muito mais que vem por aí. Se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações para vocês receberem sempre que a gente entrar com um vídeo novo por aqui. Nas plataformas digitais como Spotify, a gente vai lançar também. E no nosso Instagram, @forropodcast, para que vocês não percam as novidades que vêm por aí, para saber de todas essas histórias, de tudo que vem acontecendo. Que legal, que coisa boa. E me diz uma coisa, voltando lá pro forró do Manara, tu vê assim muita diferença dos repertórios da época para os de agora que tem tocado, que as bandas têm tocado agora, nos tempos de hoje? O nosso repertório ele é exatamente o mesmo, há 25 anos. Sério? Sério, a gente toca aquilo que a gente gosta e, claro, entra umas músicas novas, sempre tem que ter Sim. alguma musiquinha da moda, né? A gente sempre, até esse ano eu não estou fazendo isso, mas os anos passados eu sempre incluía uma musiquinha do TikTok, uma musiquinha. Hoje eu estou me Sim. dando o luxo também de não fazer mais isso, sabe? De botar, né? O menino de vai deixar, o menino de essas coisas assim, tinha que ter sempre. Mas hoje eu não estou mais fazendo isso. Mas sempre tinha uma musiquinha da moda, tinha que ter uma versão nova de algum clássico e as nossas. Porque a Maria Bonita, o nosso maior prazer, a nossa história, ela é alicerçada no trabalho autoral. No nosso show no Manara, a gente tocava 10 músicas autorais no início do show. Bastante O primeiro bloco era músicas todo autorais. autoral. E as pessoas dançavam e curtiam, e elas queriam aquilo ali. Era Isso é aquilo ali muito que elas importante. queriam. E como é difícil, né, pra gente enquanto artista, às vezes não é nem... A gente gosta da nossa música, mas parece que a música que a galera já conhece vai ser melhor. Só que se a gente não tocar a nossa música, ninguém vai tocar ela. Então a única forma da galera conhecer e gostar é a gente fazendo. Júlia, Mas é uma coragem que a gente tem que ter pra fazer isso. tu falou uma coisa muito importante, sabe? Eu vejo a Baião de Cordel hoje fazendo esse trabalho de acreditar nas suas músicas. Porque tu tocar uma música tua no início não é fácil. Não. Quando o Forró do Maná, eles queriam ouvir Luiz Gonzaga. E a gente vinha com uma música nossa, tá, no início tá. Aí na segunda vez, na terceira, na quarta começava uma coreografia, claro. quando vê, toca Já estavam aquela. cantando. De quem é aquela? Aquela é nossa. Toca aquela de vocês. Isso demora um pouquinho, viu? Sim. Mas se tu não tiver a coragem de começar, nunca vai acontecer. É. Então eu respeito muito o que vocês estão fazendo, sabe? Músicas bonitas, aquela música mistura gostosa, eu acho fascinante, né? Sim. Quero em asa branca, Isso. mesmo céu a voar. Acho linda. Aquela música que eu posso dizer porque eu fui jurado. Foi a música que deu o título da eliminatória do Fenfite regional aqui do Sul. Foi a música Não é Não. A outra banda foi muito boa, do Lucas Ferraz, mas todos eles não tiveram a mesma excelência que vocês na música autoral. E aquela música, tu pegou toda uma história que já vem acontecendo, que esse empoderamento feminino, ele acontece em todos os níveis da sociedade. Nas pistas de dança também. Sim. Acabou aquela história de forçação, de menina ter que aceitar, o cara ficar agarrando ela se ela não tá afim. Não tem mais isso, né? Isso acabou, né? Felizmente. Isso aí foi tempos passados, onde imperava o patriarcado, o machismo. Né? É um processo que vem acontecendo, não é lento, não é rápido, não é fácil, mas que vem acontecendo, felizmente. Vem acontecendo. E eu sou um feminista, né? Eu sou um feminista, eu vivo com 2 mulheres, sou apaixonado por 2 mulheres, eu tenho uma filha. Então, desde que a minha filha nasceu, eu abandonei qualquer resquício de machismo e me tornei um feminista. Porque eu quero que o mundo seja melhor para ela, né? Para minha esposa, para minha mãe, para as mulheres que eu gosto, para as minhas amigas, que eu amo. Então, para isso é muito importante. Isso que vocês estão fazendo é muito importante. Passar essa filosofia mais revolucionária, mais humanista, mais elevada para o forró também. Não é não. Quando a menina disser não, é não. Não é talvez, né? Não é meu não é um sim, não. Não é não, né? Aquela história de que não é sim, né? Ela disse não, mas o olhar estava querendo. Não, não existe isso. Não é não. E tu traduziu bem isso, Júlia. Eu gostei muito daquela música. Ah, que bom. Foi essa música que deu o título para vocês do Fenfite da região sul. Que foi legal. o grande diferencial da Baião, foi essa música autoral. Que legal, Isso que foi bom. muito Fico legal. muito feliz. Obrigada. Muito legal. Traz educação e consciência, né, para as pessoas. Sim. Claro, e é o que a humanidade está precisando, né? Mais consciência, mais respeito, amizade. A amizade é tão bonita.
A amizade é uma coisa tão maravilhosa, né? E tem gente que ainda diz, homem e mulher não pode ser amigo. Claro que pode. Que palhaçada é essa, né? Pode ser amigo, sim. Pode dançar a noite toda e não ter que ter nenhum tipo de intimidade além daquilo ali. Né? As pessoas acham, dançou comigo é porque ela quer alguma coisa. Sim. Às vezes não. Às vezes ela só achou que tu dança legal, quer se exercitar contigo, né? Quer fazer um exercício aeróbico contigo, não quer dizer que é ir pra cama contigo. Né? Então isso aí tudo está mudando e a Baião de Cordel tem um papel importante, a Maria Bonita tem um papel importante também, o Forró em Poa tem um papel importante nisso aí. A gente está mudando o mundo, né? Da nossa maneira, do nosso jeito, na nossa esfera, né? Cada um fazendo um pouquinho na sua esfera, né? É verdade. Vou aproveitar que tu falou aí do FemFit e conta pra gente um pouquinho de como foi esse convite para ser jurado, como é que foi essa experiência de estar lá fazendo parte da comissão do FemFit, do lado de outras referências, forró, inclusive o organizador do FemFit em si, do Festival de Forró de Itaúnas, que é o maior festival de forró do mundo, né? Olha, foi muito bacana, sabe? Eu te confesso que eu gostaria mesmo de estar tocando com a Maria Bonita lá. Isso ainda não aconteceu. Vai acontecer, já fica a dica aí. Mas, quando eu fazia Forró do Manara, tinha uma menininha que ficava sempre na frente do palco, uns olhos lindos, bem magrinha, assim. E ela dançava, assim, de uma forma muito leve, muito linda, a Alice Corte Real. E ela ainda era, acho que devia ter uns 15, 16 aninhos, ela era muito novinha, e ela ficava assim, com aquele olhar, assim, olhando. E ela hoje se tornou uma grande produtora cultural. Sim, e tal. que organiza E o aí, Festival de Forró do Rosa. Quando ela fez o Forró do Rosa, uma das primeiras pessoas que ela entrou em contato, isso já há uns 4 anos atrás, para me dizer que ela ia fazer no outro ano a primeira edição, ela entrou em contato comigo. E aí, naquele ano, eu não pude ir como jurado, não pude participar. Não, na verdade, não tinha ainda a competição. E como banda, eu passei alguns valores para ela, de custo, de deslocamento. O teu valor ainda está muito alto para o nosso cast, vamos esperar mais uma edição, fortalecer e tal. E, de fato, todos os integrantes da Maria Bonita, com exceção da minha filha, mas ela também trabalha e precisa da grana, todos são pais de família, todos têm muita responsabilidade, são empresários, o Kiko tem uma empresa, o Leandro tem também uma empresa de audiovisual, eu tenho 1000 negócios que eu faço, dirijo instituições, tenho negócio. Então a gente não pode sair simplesmente, sabe? Muitas vezes, para sair no fim de semana, nós temos que pagar pessoas para ficar no nosso lugar do que a gente já faz. Tem que contratar, às vezes, até 2 pessoas para fazer o que tu já faz. Então eu expliquei tudo isso para ela e a gente não conseguiu. Mas aí no outro ano, ela disse, Erno, vai ter um forró, vai ter um concurso da eliminatória. Tu não quer ser jurado? Pô, porque tu é a referência que eu tenho do forró em Porto Alegre, tu não quer vir para ser jurado? Eu falei, claro, vou sim, claro. Ainda sugeri ainda mais alguns nomes para ela, de pessoas que eu acho que são legais aqui, que já trabalham conosco, trabalham com forró, né? E aí se montou um júri muito bacana. E foi uma experiência muito legal, mas também muito difícil, sabe? Avaliar a arte é muito difícil, né? Muito difícil, muito difícil. Até porque foram diferenças assim de décimos. Sim. Décimos, assim, porque todas as bandas estavam muito parelhas tecnicamente, a animação, o repertório. E o que saltou realmente, que fez a diferença, foi na música autoral. Foi ali que a Baião de Cordel se sobrepôs. Porque o festival, ele é para ser... Claro, ele tem todo o contexto, mas ele é sobre a música autoral, né? Se a gente não tem uma música inédita, a gente não pode participar do festival. Então, o festival, ele é muito sobre isso. Eu acho que isso se perde até um pouco quando a gente vai para a etapa do final, se olha mais o conjunto como um todo do que a música autoral. Eu achei isso muito legal na eliminatória daqui. Foi o que pesou. Eu digo porque eu estava no júri e eu vi a expressão dos jurados, assim, do Clóvis, claro, Clóvis Rocha, querido, grande mestre. Grupo Andança. Trabalhamos juntos desde o início, desde o Forró do Manara, ele trabalha junto conosco. Ele é parceiro da Maria Bonita já. Tem uma curiosidade sobre o Forró do Manara, porque tu falou agora que ele trabalha contigo desde o começo. A minha madrasta, na verdade, minha ex-madrasta, mãe do meu irmão, a Vilma, ela disse que dava aula na equipe de professores do Forró do Manara. Pô, muito possível. E eu nem sabia disso. Muito possível. Ela disse, esses dias eu postei, Vilma Mendonça. A Vilma. Ela é médica. Olha só. E aí eu postei esses dias alguma coisa e disse, olha, se tu que é do rock gostou da nossa música autoral, Baioneiro, que ela ouviu pelo Spotify, é porque a música é boa mesmo. Ela disse, não, mas eu também já fui do forró. Eu dava aula junto com a equipe de professores do Forró do Manara. Eu disse, como que eu não sabia disso?
O Clóvis foi um dos primeiros. O Clóvis, na verdade, assim, ele era muito, naquela época, ele ainda estava muito voltado pro regionalismo, né? Pro tradicionalismo. E ele era também, quem trouxe ele foi a turma do Dani Corisco, que eles eram das bolhadeiras, das danças de folclóricas, né? Sim. Então, ele muitas vezes ele fazia coreografias conosco, participava. Quando tinha programas de TV, eles iam com os bailarinos, apoiavam. Então, já é uma parceria de 25 anos, né? Tanto é que a Maria Bonita, nos últimos, sei lá, última década, nós temos nos apresentado praticamente com alguns anos que o teu grupo trabalhou conosco, Júlia. Sim, uma época que o Clóvis não estava, foi o... Como era o nome? Estela Mares trabalhou conosco em alguns eventos, verdade, né? foi até Viajamos Lajeado. pro interior, fizemos outros, bravamos, né? Sim, Fizemos muito legal. o primeiro grande arraial de Lajeado, Uma fogueira uma enorme. fogueira gigantesca Foi lindo. ali, foi o teu grupo de dança que Foi fez mesmo. A conosco. gente fez Sojipa também, a gente fez. fez Sojipa, algumas coisas. tu tocando conosco E eles dançando. e eles dançando, né? Aham. Então isso é muito bonito. E o Clóvis participou há muito tempo. E voltamos a trabalhar junto com Andanças agora. E a gente fez uma direção toda voltada para o figurino nordestino. Legal. Para o cangaceiro. Como é legal a gente poder trazer, e nessa época de São João isso fica mais fácil trazer, que o forró não é só a música, né? Não é só o Sim. shot, o baião que a gente toca ali, o arrastapé, mas que ele é toda uma cultura. Tem a questão de indumentária, tem a questão da dança, tem a questão Sim. das comidas típicas, da forma de falar. Então é toda uma cultura que muitas vezes, durante o ano todo, aqui no Rio Grande do Sul, acaba ficando meio de lado. E nessa época de São João a gente consegue trazer. Que bom quando a gente consegue casar essas coisas e mostrar, fazer uma apresentação completa. Olha, Júlia, isso aí é tão bonito, tão importante. Eu abro mão de ganhar grana só para colocar eles trazer. juntos. Pô, a gente vai viajar sexta-feira, nós vamos fazer uma turnê pesada. Vamos rodar Quantos dias de Quase- turnê? quase 2.000 quilômetros. Capão da Canoa, Derrubadas, Tenente Portela, Alvorada, vamos encerrar aqui. Depois tem mais outras cidades do interior. Nós vamos viajar com uma equipe de 28 pessoas. Que bacana. Entre bailarinos, atores e a banda. E vou dizer, isso deu uma sobrevida para a minha carreira artística. Claro. Porque o músico, chega um momento, é que nem um leite, né? O leite dura um dia fora da geladeira. O músico também tem um prazo de validade. Chega Sim. um momento que já está cansado, sabe? Fazer a mesma De coisa. fazer a mesma coisa, de segurar o piano, de ter que manter aquela animação durante 3 horas no arraial. Eu, sinceramente, não tenho mais pique para isso. Porque eu faço ali, por isso que eu gosto de tocar as minhas músicas, aí isso aí me renova a minha energia, né? Tocar minha obra, ter a minha filha comigo, são coisas que talvez eu não estivesse mais fazendo se não fosse isso. E tu trazer um grupo de dança junto, pô, a gente toca 5, 6 músicas, vem o quadro dos cangaceiros. Toca mais 5, 6 músicas, vem o quadro de dança do forró. Toca mais um pouquinho, vem o casamento na roça. Muito legal. Aí daqui a pouquinho é a quadrilha. Aquilo dá uma energia. É verdade. Então eu me renovo, parece que eu estou renascendo naquele palco com Sim. aquela juventude, com aqueles A música 20. deixa de ser algo tão cotidiano e passa a ser um espetáculo mesmo, né? Não só um show de música que, como a gente faz muito, parece que é uma coisa meio normal. E a galera que assiste muito também, porque toda semana consegue assistir um show de música, considera mais normal. Mas quando a gente consegue montar um espetáculo, é muito legal, né? Esse foi o caminho que eu escolhi, é o caminho que eu estou trilhando para Maria Bonita de agora em diante, de ser um grande grupo de dança, de música, um teatro de revista. Um grupo de cultura popular. Um brincantes, um grupo de cultura Legal. popular. E cada vez mais isso. Porque daqui a pouco eu não estou mais aí, eu sou só uma pecinha que saiu e troca. Minha filha está ali, tem outro. Né? Quando a banda, 4 pessoas num palco, personifica muito no nome, na imagem das pessoas. Sim. Já o movimento cultural, não. Sim. Então isso está me renovando, está me rejuvenescendo, assim, de estar junto com aquela juventude. Como é divertido andar no, né, estar junto com aquele grupo viajando, brincando, e aquela meninada, todo mundo com aqueles olhinhos cheios de curiosidade de aprender, de ouvir tuas histórias. Sim, Isso aí é legal. muito legal, cara. É muito Show. legal. E realmente a gente está dando um tratamento de espetáculo para o show da É. Maria Bonita. Que rico. Deixou de ser um quarteto de forró para se tornar um show de cultura popular brasileira, Perfeito. né? Essa é Muito legal. foi a guinada que a gente deu. Nós fizemos conscientemente um trabalho há uns 6, 7 anos atrás de reposicionamento. Uhum. Se fosse por aquele caminho, talvez a coisa fosse minguar, fosse definhar, né? Porque forró não é um mainstream aqui, não tem essa Não é uma escolha fácil, né? Porque é uma escolha que sai caro, financeiramente sai caro, sai inclusive. caro, a gente Porque- abre mão
Porque em outros tempos, talvez, ou porque eu vivesse só da música em outros tempos, eu era mais, digamos assim, centralizador, não vou dizer mesquinho, mas eu vejo, pô, peraí, Não vou dizer, mas já dizendo. tem 10 mil reais aqui, eu posso pagar 200 para cada músico e ficar com 9.200 para mim? Não, agora eu penso, pô, agora tem um cachê de 10 mil? Peraí, então vamos... Botar um monte de gente pra dançar. Vamos trazer 30 pessoas para Legal. cada um ganhar um bom cachê e fazer um grande espetáculo. Muda um pouco o teu conceito da arte, né? Sim. Não é tão importante tu ganhar, mas é importante tu fazer o projeto crescer. Isso é diferente, sabe? Isso que deixa legado, né? Deixa legado. É isso que deixa legado. Eu falei sobre isso esses dias na minha rede social, sobre a gente não olhar só para o nosso umbigo, mas pensar no coletivo para que tenha frutos. Porque não adianta, falando sobre políticas públicas para a cultura, né? E eu disse, a gente tem que pensar em propostas, em políticas públicas que vão contribuir para que a cultura como um todo cresça. E não para que eu ganhe o meu projeto e ganhe um dinheiro ali para fazer alguma coisa para mim. Porque daqui a muitos anos, não vai ter mais esse edital. Se o edital fazer a cultura crescer como um todo e a sociedade poder consumir mais com uma qualidade melhor, aí sim... Tu vai a coisa indiretamente colher frutos disso. Exatamente. Essa é a jogada. Exatamente. Então a gente parou de pensar como unidade, como indivíduo, e tu começa a pensar como coletivo. Maria Bonita hoje é um grande coletivo artístico. Claro que nós fazemos ainda shows. Pô, fizemos um show no 373 semana passada que foi muito legal, que a gente tocou Foi assim, lindo aquele 80% do show com nossas composições autorais. Aí no final, claro, aí fizemos um Luiz Gonzaga, um Alceu Valença, né? Tem que ter também, né? Mas a gente fez 80% do show autoral. E aquilo ali, claro, não teve toda aquela riqueza cênica do grupo de dança, mas aí a gente apostou no intimismo das nossas músicas. Também foi legal. Mas eu estou gostando muito dessa ideia de fazer um grande grupo, um coletivo artístico. Pô, eu assisti também grandes mestres, né? Pô, eu trabalhei lá em Fortaleza com a quadrilha do Zé Testinha. Pô, sabe o que é? 500 pessoas numa quadrilha. É lindo de ver aquilo, é maravilhoso. Pô, assisti show do nosso grande Carlos da Nóbrega. Não, Antônio Nóbrega. Eu assisti Antônio Nóbrega já, poxa, tu assiste o show do Antônio Nóbrega, tu vê que é baita elenco, é dançarino, é brincante, é instrumentista, é cantor. A cultura popular brasileira é muito rica para ficar só na personificação de um cantor, né, de uma pessoa, né? Vamos jogar para o coletivo, que a coisa fermenta, e como tu disse, tu vai colher fruto daquilo, né? Sim. É verdade. E esse ano a banda fez 25 anos, né? Como tu citou aí, o show lá no Espaço 373 foi um show lindo, em comemoração dos 25 anos da banda. E esses são os planos que tu tem, assim, para a banda, que vocês têm? Tipo, de criar esse coletivo? Tem muita coisa para ser feita, sabe? Nós tivemos que postergar um pouquinho o lançamento de uma música, porque a agenda dos nossos parceiros estava muito cheia, eles não conseguiram gravar a tempo. Então, mas vai acontecer, estamos trabalhando isso, quem sabe mais para o final do ano. E o futuro da Maria Bonita eu vejo assim, né? Cada vez compor mais, criar coisas novas e incluir mais quadros, mais pessoas, mais elementos cênicos, mais cenário. Tudo enriquecer mais o show para ser cada vez mais atrativo, mais cultural. Esse é um caminho que eu estou gostando bastante, né? E nunca deixar de lado o trabalho autoral, que esse realmente é o que me motiva, me dá energia, me faz acreditar na arte. E o forró ele tem uma magia. O forró ele renasce a cada ano no final de maio. O forró tem isso de bom. Tem estilos que ficam na geladeira há 10 anos. Ninguém mais quer saber daquilo ali por muito tempo. O forró não. Ele pode não estar na moda, às vezes está mais, às vezes está menos, mas todo ano ele vem com muita força nas festividades juninas. Sim. E isso é maravilhoso. Isso é uma coisa que tu pode contar certo. Vem junho aí, vamos se preparar. Não marquem nada, deixa a agenda livre. Né? E esse ano eu fiz uma aposta. Eu tinha alguns shows pequenos marcados, meio que pré-agenda. Eu cancelei todos os meus shows. Lá por abril, final de março, cancelei todos os shows e falei com uma produtora, minha amiga, eu estou cancelando a minha agenda toda desse ano, confiando no que tu vai fazer, que tem uma produtora que está vendendo nossos shows para as prefeituras, para os clubes, e aí a coisa deu certo. Substituir os shows menores por shows maiores. Sim. Porque nós temos só 2 meses do ano para trabalhar mesmo, né, o forró, Claro. né? Tu sabe, Júlia, o resto do ano é um sacrifício, né? Sim. Não é fácil.
tu tem para colher frutos do teu suor mesmo, tu tem junho e julho. Sim. Então, pô, né? Então, pô, não me pede para vender barato. A única coisa que eu tenho para vender cara, né? Uma vez por ano, né? Então, agora nós Exatamente. estamos trabalhando com uma outra precificação, uma estratégia de branding, de reposicionamento. Tudo isso é difícil, mas se tu não começar, tu nunca vai conseguir. Sim, Né? Bacana. verdade. A gente está se encaminhando, então, já para o final, né? Foi Ah. uma conversa Eu tenho mais muito uma gostosa. pergunta. Tenho mais uma Nem pergunta. começou ainda. Mas é que eu quero que o Elojac dê uma palhinha pra nós, né? pois Olha é. ali, tá até com o violão na Pô, com a mão. Júlia Ribeiro aqui, né? Vai ser muito lindo. Elojac, das músicas autorais, tem alguma preferida? Ou tu quer falar de algum processo de escrita, de produção delas? Olha, Canta uma pra nós. Canto e vou falar assim porque realmente é importante o que eu vou dizer. Eu não componho jingle. Eu jamais fico fundindo a cuca tentando achar as palavras para ver o que vai agradar mais, qual a melodia que vai fazer. A música para mim ela é uma catarse. Já compus músicas caminhando no Brick da Redenção. Comecei a compor ela na Oswaldo Aranha e terminei ela na João Pessoa. Às vezes eu fico 3, 4 anos sem compor uma música. Às vezes eu componho 4, 5 em uma semana. Então a música ela não tem regra, a arte ela não tem regra. Tem uma frase que eu gosto muito de citar do Nietzsche, que é bem isso que eu vou dizer para vocês e que vocês são artistas, vocês vão entender. A arte existe para que a realidade não nos destrua. Então ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser uma catarse, ela tem que ser real. Então eu não componho jingle. Todas as músicas da Maria Bonita, sem exceções, elas foram vivências. Foram fatos, fragmentos da vida real. Do que eu passei, do que as pessoas que eu amo passaram, do que eu vivenciei, do que eu assisti, do que as cenas me mostraram da vida real. Então todas as músicas da Maria Bonita têm um fundo verdadeiro. Eu jamais peguei uma música e dizer, vou compor isso aqui porque isso aqui está na moda, isso aqui vai agradar. Eu sou meio chato, sabe? Quer ver eu não fazer uma coisa, pede para eu fazer uma coisa. Não adianta, né? O Alceu disse isso, mano. Porque, você me pede para eu fazer uma coisa, é certo que eu não vou fazer. E a música é mais... compõe uma música assim. Não compõe. Até gravei esses tempos um jingle político. Eu digo, eu gravo. Tu é meu amigo, vou te apoiar. Mas não me pede para compor. Aí botaram na inteligência artificial lá. Aí eu cantei, tudo bem. Mas não compõe. Não componho, não. Eu não... É algo que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Tem que ser de verdade, tem que vir lá do meu coração, do meu cérebro. Tem que ser alguma coisa que me arrepia, que me traz lágrima nos olhos, me dá aquela coisa, aquele frisson da verdade, da música. Isso é legal. Já compus sonhando. Não sei se foi eu que compus ou se foi o duplo, o corpo etéreo do Gilberto Gil que compôs, porque no meu sonho era o Gilberto Gil cantando no meu ouvido uma música. E aí acordei com a música pronta. Legal. Então eu componho dormindo, eu componho com as paixões que eu tive. Fui um cara muito apaixonado. Hoje eu já pendurei a chuteira, mas fui muito apaixonado. Eu sou realmente muito apaixonado pelas mulheres. Eu gosto muito de estar perto das mulheres, de trabalhar com mulheres, de homenagear, de reverenciar as mulheres das minhas músicas. Então, a maioria das músicas românticas que eu fiz são verdadeiras para pessoas que eu amei. E fiz, por um tempo, eu fazia muita crítica social, né? Fiz muita música com letras mais ácidas, fiz músicas... Então, isso não tem uma regra, né? São coisas que a gente vai vivendo e cada momento da tua vida pede um tipo de trilha sonora. Em vez de eu ligar no Spotify, eu mesmo crio a minha trilha sonora, eu componho a trilha sonora da minha vida, que são as músicas da Maria Bonita. Sim. Tem alguma preferida? Romântica, alegre ou rebelde contestadora? Tem várias preferidas. Vamos ver. Dá uma palhinha para Tem uma nós. que é profética. Uma das primeiras músicas da Maria Bonita, de 2002, chamava O Sol Vermelho. E eu toquei ela poucas vezes. Tá bom. Naquela época, a gente ainda vivia um mundo polarizado entre Rússia e Estados Unidos e nem se falava no Oriente, China, no Japão. E eu já sempre fui muito curioso, algumas leituras que eu fiz, algumas análises que eu fiz na universidade. Passei por muitas universidades já, me formei na URGS, mas passei por muitas. E sempre gostei de debates, de seminários. E tinha esse tema do Oriente e tal, me levou em 2002 a fazer essa música.
chamada O Sol Vermelho. E ela é meio que profética, porque o que eu digo nessa música realmente está acontecendo. Né? Que ela é assim. Grande Gabriel, vamos falar da nossa técnica? Ah, sim. Pô, tem que falar, É um né? agradecimento Parece especial que aí, né? Ali, Ah. Hoje temos Gabriel Ribeiro fazendo... agora que eu já agradei ele, capricha no som aí, Gabriel. Ó, essa música se chama O Sol Vermelho, é uma música minha. E o Renato Mugeiro fez um arranjo maravilhoso, né, na nossa primeira gravação de estúdio. O sol vermelho sucumbiu ao azul do seu mar. O sol vermelho esposou as estrelas celestiais. O sol vermelho queimou a arrogância, a língua, a prata, o carro, o papel, o cartel e a mulata. E um samurai cortou a cabeça do tio Sam. E um samurai cortou a cabeça do tio Sam. E um samurai cortou a cabeça do tio Sam. E um samurai cortou a cabeça do tio Sam. Te liga, meu, o sol vai nascer vermelho. Te liga, meu, o sol vai curar os defeitos. Te liga, meu, o sol vai entrar na fronteira, calando a miséria na língua esquisita, tomando saquê, arrotando canjica. Um samurai cortou a cabeça do tio Sam. E um samurai cortou a cabeça do tio Sam. E um samurai cortou a cabeça do tio Sam. E um samurai cortou a cabeça do tio Sam. Te liga, meu, o sol vai nascer vermelho. Te liga, meu, o sol vai curar os defeitos. Te liga, meu, o sol vai entrar na fronteira, calando a miséria na língua esquisita, tomando saquê e arrotando canjica. E um samurai cortou a cabeça do tio Sam. E um samurai cortou a cabeça do tio Sam. E um samurai cortou a cabeça do tio Sam. E um samurai cortou a cabeça do tio Sam. Muito bom. Esse já é um forró mais engajado, né? Com uma letra mais politizada, mais uma crítica social, mais ácido, né? E foi o momento que estava pedindo isso, né? Sim. E sem pensar no futuro, eu pensei eu estava falando algo que ainda não era uma realidade, né? Podia ser até uma distopia, né? Podia ser uma coisa do além. E hoje a gente está vendo isso realmente, né? O Oriente se sobrepondo ao Ocidente, né? Seja na tecnologia, seja na densidade demográfica e tudo, né? Não dá mais para comparar a China e os Estados Unidos, ou de a hora que eles resolverem realmente medir forças, vai ficar muito ruim para a América do Norte. A gente está vendo esse cenário global aí. E isso aí, 23 anos atrás, eu escrevi essa letra, quando isso ainda não era uma realidade. E que bom a gente poder falar disso, né? Trazer esses temas, de usar a arte para comunicar coisas que são importantes, não só para entreter, mas para comunicar mesmo. Sim, A música não também foi muito isso. Foi algo que eu tinha escrito há muitos anos atrás e eu pude cantar e trazer para luz, assim, para todo mundo ver, né? São coisas que temas importantes e que muitas vezes a gente não fala em voz alta. E aí a gente consegue trazer através da música e deixar talvez um pouco mais leve, a pessoa vai entendendo, vai assimilando. E é muito importante isso. Eu lembro de baile de máscaras também, né? Que é uma forma muito sutil na fala para falar de um tema que é sempre presente, né? Eu chorei quando eu fiz essa música. E a Santinha me acolheu, eu chorei nos braços da Santinha, desmaiei, assim, desabei, né? E quando tu vê amigos se traindo, amigos puxando tapete de amigos, né?
E ela estava na sala comigo, a gente tinha uma produtora, né, na época da Maria Bonita. Aí foi um racha muito feio na banda. Isso foi em 2004, 2005. Né? E a conhecer as pessoas, dar dinheiro e poder para elas, né? Então, quando ninguém tinha nada, era todo mundo amigo, né? Depois começou a entrar dinheiro, todo mundo queria ser dono do projeto, todo mundo queria mandar, todo mundo... Quando não tinha dinheiro, quando era eu que pagava do meu bolso, que ia com o meu carro, que fazia tudo, aí estava tudo bem, né? Sim. Quando começou a... todo mundo... Então, isso aí foi por uma coisa que me... Foi um aprendizado que eu fiz, me traumatizou muito aquele momento, e o baile de máscaras traduziu realmente aquele sentimento. Tem também o Cagueta no Forró, Sim. que é uma história verídica, né? Eu nem vou contar essa história aqui. Hoje em dia a gente está muito no politicamente correto, né? E eu já, né, a gente era muito safadinho naquela época, né? Fazia muita coisa errada. Hoje eu já não faço mais, né? Hoje eu sou um senhor, né? Pai de família, líder religioso. Então, mas naquela época não era mole. Mas, vamos fazer um pedacinho do baile de máscara, Júlia. Bora. A Júlia vai cantar junto? O frio do nosso inverno já não gela como antes, não. As portas e janelas parecem estar, mas não estão. Tudo é diferente, tudo é tão igual. Despencou o respeito e a moral. Aguenta o beliscão, deixa a faca entrar, sem piscar, sem piscar. Coração me diz, me assopra, mostra pra onde ir, me acorda. Deixa ser o que mais te convém nesse forró, nesse baile de máscaras, nesse baile de máscaras, nesse baile de máscaras. Coração me diz, me assopra, mostra pra onde ir, me acorda, cura a cicatriz, galopa, nesse baile de máscaras, nesse baile de máscaras, nesse baile de máscaras, nesse baile de máscaras. Linda, essa música eu acho sensacional. Eu frequentei forró do Insano, que era Maria Bonita toda sexta-feira, durante algum tempo. Quase 9 anos a gente tocou toda sexta-feira. Eu não frequentei os 9 anos, que eu não tinha idade. Mas eu frequentei um bom tempo. E essa música, Pra Que Nostalgia, essa do Sol Vermelho, nem sei se eu ouvi alguma vez ela ao vivo. Eu lembro que eu conheci essas músicas quando eu fui ensaiar contigo, que a gente foi, tu tinha a Zalina Demétrio. Isso aí. E aí eu fui ali pra ensaiar contigo e foi quando eu conheci essas outras músicas. E algumas vezes depois disso eu lembro de ouvir a Maria Bonita tocar e de cantar com vocês também. Mas são músicas que eu acho lindas. Muito, muito boas. E Cagueta no Forró também. Cagueta no Forró. Só um pedacinho da Eu acho- Cagueta? Vai lá. Vou contar um pouquinho da história. É pra isso que a gente tá aqui. Já passou Entrega, das 10 entrega. da noite. Pode entregar, Já que a gente passou quer das 10? saber. Foi assim, né? Maria Bonita teve uma época, hoje isso é uma coisa que não acontece. Eu não gosto nem de bebida alcoólica mais no palco. Mas 20 anos atrás era uma loucura, sabe? O camarim da Maria Bonita era uma festividade. Né? Eram frutas de vários sabores, de várias texturas, de várias cores. Era uma loucura total. E uma vez, uma banda que ia fazer a abertura do nosso show no Manara, uma meninada aí, nem vou falar o nome, né? Mas é uma gurizada que está até hoje na ativa aí. Hoje são meus amigos, amigões, tocam comigo, inclusive. E eles foram no camarim
e se apavoraram com aquela cena, né? E, né? Tinha de tudo, né? Para vocês terem uma ideia, né? Ervas medicinais e por aí afora, né? E aí eles olharam aquela cena e no outro dia eles foram no Orkut. Ah, Maria Bonita é isso, é aquilo, papapá, são tudo um bando de louco, E de fato, naquela época nós tínhamos, hoje não, hoje ficaram só os mais certinhos na banda. Mas naquela época tinha muito louco na banda. Tinha muito louco na banda. Se ajustaram, os que ficaram se ajustaram. Os mais certinhos são os que ficaram, porque né, tem mais saúde, né, tem mais tempo aí para aproveitar um pouco mais. Então, naquela época era realmente pesada a coisa. Mas nunca foi demais, mas era uma coisinha que outra. E eles viram aquela cena, né, cada um com a sua comédia, com a sua arte, com a sua brincadeirinha ali num canto, e saíram espalhando, né, abriram o bico, né, abriram o cadeado no Orkut. Orkut! Aí eu, em vez de xingar, de brigar, eu fiz uma música, que é essa aqui, né? Tem cagueta, né? Tem cagueta no forró, olha só. Tem cagueta no forró. Cuida com o que tá falando, cuida com o que tá fazendo. Tem cagueta no forró. Tem cagueta no forró, olha só. Cagueta no forró. Cuida com o que tá falando, cuida com o que tá fazendo. Tem cagueta no forró. Aí por aí vai, né? Entregando que tinha cagueta no forró, sim, né? Sim. Abre o olho, não abre muito a guarda que tem cagueta no forró, né? Não deixa os X9 chegar perto, né? Sim. Aí até depois... Tinha uma parte, deixa eu ver como a gente muda, até essa questão, né? Tinha uma parte da música que era assim... Sai, 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 que eu não gosto de homem agarrado em mim. Aí o ano passado eu chamei a Milena, vamos mudar essa... Minha filha, né? Vamos mudar a letra dessa música. Se eu disser que não gosto de homem agarrado em mim, já vão me chamar de homofóbico, já vão dizer... Mas não era nesse sentido. É de homem do xaropão que fica perto de ti só para pescar tuas coisas e espalhar. Sim. Mas aí eu tirei essa parte do homem não, e mudei para essa letra nova, né? Sai, sai, que eu não quero X9 agarrado em mim. Sim. Melhorou, né? Ficou muito melhor. E até porque um dia eu cantei sai, 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 que eu não gosto de homem agarrado em mim, acho que foi no 512. E aí tinha um casal de homens dançando bem na minha frente, e a minha filha me olhou. Pá, minha filha, tu tem razão. E como é isso, né? Às vezes tem uma coisa que bate diferente, quando para uma pessoa bate diferente, é melhor a gente adaptar, a gente mudar. O Gabriel compôs uma música, o Gabriel Ribeiro, a gente tem composições nossas na banda, e o Gabriel não tinha ainda. E daí esses dias ele compôs, se inspirou e compôs. E aí ele, quando cantou pra gente, teve uma frase da música, assim, que eu disse, não gostei dessa frase. Pra mim não bateu legal. O Léo Braga também trouxe uma música pra nós, e ele disse, Léo, a música tá muito... A gente tá cantando a música aqui já. Só que aquela palavra ali, ela não me bateu legal, a gente precisa mudar. Porque a comunicação que a gente quer dar tem que ser uma comunicação mais assertiva, assim, para não deixar brecha para usarem para coisa errada ou para entenderem diferente. Porque às vezes não é o que a gente quer dizer, mas exatamente. Se dá a entender já... E naquela época os tempos eram outros, não tinha toda essa reflexão, né, todo esse questionamento. Então, nós éramos mais brutos, mais primitivos, talvez. E hoje, tudo que eu faço, eu penso muito, isso aqui não vai magoar ninguém, isso aqui é politicamente correto. Então, eu tenho feito músicas muito a serviço da liberdade, do amor, dos valores atemporais positivos. Essas coisinhas assim que possam magoar, possam prejudicar alguma categoria, alguma pessoa, eu tiro. Estou mudando muito a letra das minhas músicas, e muitas coisas por causa disso. E eu não tenho, o que eu digo sempre, falo para minha filha, não tenha compromisso com o erro. Nós não precisamos ter compromisso com erros. Todo mundo pode mudar a qualquer momento, pode mudar a letra, pode mudar a tua atitude, tua postura. Então, muitas músicas da Maria Bonita estão passando por um filtro. Legal. Cagueta no forró é uma delas. Eu tirei que eu não gosto de homem agarrado em mim. Eu até gosto de homem agarrado em mim, coisa boa, um abraço de um amigo, né? Sim. Todo mundo é lindo, todo mundo é bom de abraçar. Eu gosto de homem agarrado. Eu só não gostava daquele homem cagueta, o X9. Sim. Então eu troquei homem por X9, né? Claro. Então são pequenos ajustes. Shot triste também, eu falava que você é só uma menininha, que eu caí no mundo só para te ferir. Pô, um marmanjo desse ferindo numa menininha. Isso aí não é legal numa letra de música. Aí eu botei que eu caí no mundo para te ver feliz. Beleza, melhor, né?
Sim. Melhor, sim, né? Legal. Essa coisa de... Às vezes, no rompante da criatividade, tu usa palavras inadequadas. Claro. Então não é feito fazer um filtro, uma revisão. E aceitar, né? Que aceitar que mudou o tempo. Não errou, na verdade, tava tudo bem. E daí agora talvez tenham formas melhores de falar. Acho que as pessoas elas eram mais irracionais um tempo, mais emocionais. Elas cantavam sem pensar muito na letra. Sim. Hoje o que tu diz é muito importante, Sim. né? A parte literária Sempre da alcança obra, muito mais gente, muito mais rápido, né? Através da internet. A Então internet é um também perigo, tem isso. Antes era um nicho, era um feudo, era um segmento. Hoje a internet ela propaga para o mundo. Então tem que ser mais crítico, mais cuidadoso. Esse período né? de São João a gente canta sempre Sebastiana, de Luiz Gonzaga, e é uma música que é linda, que todo mundo sabe cantar junto. Só que aí diz, segurei Sebastiana pelo braço e gritei, não faça sujeira. E aí a gente fica, como é que eu vou cantar? Eu sempre digo, deixa a Sebastiana dançar. Aí a gente adapta. Volta e meia eu canto de um jeito, eu canto do outro, adapto diferente, mas eu gosto de dizer... Já cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso, segurei Sebastiana no abraço e dancei até me dar canseira. O chachado esquentou na gafieira, Sebastiana me venceu no cansaço e gritava, Convidei a comadre Sebastiana a dançar e chachá na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente, pulava que só uma guariba. Ela veio com uma dança diferente, pulava que só uma guariba. Ela gritava A, E, I, O, U, Y. E gritava A, E, I, O, U, Y. Já cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso, segurei Sebastiana num abraço e dancei até me dar canseiro. O chachado esquentou na gafieira, Sebastiana me venceu no cansaço. Ela gritava A, E, I, O, U, Y. E gritava A, E, I, O, U, Y. A gente vai adaptando, mesmo o método de Gonzaga também, era um outro tempo. E a gente vai adaptando, porque a gente canta muito em escolas, por exemplo. E aí, como é que eu vou gritar na escola que a criança... Não consigo. Então a gente vai adaptando algumas músicas e trazendo para a realidade que a gente vive hoje, para a sociedade, que felizmente está evoluindo, está se transformando. E a gente faz muito parte dessa mudança, né? Dessa transformação. O artista é porta-voz das grandes transformações do seu tempo, né? Tem que ter consciência disso, né? O forró é muito importante, porque como ele não tem muito aqui, o que é feito aqui é um holofote para o mundo, né? Pô, falava forró do Manara, todo mundo, São Paulo, Rio, Nordeste, quando vou para Porto Alegre, onde é o forró do Manara. Onde eu andei no Brasil, eu falava, eu sou o Elojá, que ninguém conhecia. Agora eu falava, mas no forró do Manara, o forró do Manara, claro. Todo mundo conhecia. Todo mundo sabia onde era, já tinha ido. Então tu tem que ter cuidado, né? Tu acaba te tornando uma vitrine para o mundo, né? Sim. Esses dias a gente estava de carro, a gente tinha tocado de manhã, ia tocar à tarde, a gente estava indo, e o Gabriel com a jaqueta da banda, né? Com o logo grande atrás, o logo pequeno na frente, e aí bateu num carro. Ele disse, que chato, ainda sair do carro pra falar com um cara com o logo da banda. Nossa, jaqueta. Tem até isso, né? Se tem um influencer ali das partes policiais. Ele começa a fumar. Olha ali o músico quando bateu. Elojaque, tu quer dar uma palhinha pra nós da tua nova composição, falar um pouquinho dela? Poxa, que bom que tu lembrou. Eu tava esquecendo dessa já. Essa foi uma música que eu comecei a fazer ela já fazem mais de 15 anos. Só que aí eu fiz o refrão. O forró não pode morrer. Aí o Luciano Padilha olhou pra mim e disse, sai fora, meu, para com isso. Música triste, que música tétrica, eu não vou tocar isso aí. Aí eu, tá bom, como a gente se respeitava muito, um que não gostasse dentre os quatro já era motivo pra música ir pra geladeira, né? Aí eu deixei ela na geladeira. Depois o Luciano saiu, o Kiko voltou, e eu comecei a sentir, essa música começou a bater na minha memória. Eu digo, pô, aquela música era legal, cara, o Luciano foi injusto. É que ele gostava de outro estilo, gostava de uma música mais complexa, mais elaborada. Ela é uma música assim, ela é complexa dentro de uma certa previsibilidade harmônica, ela começa com uma diminuta, né? E a diminuta, ela é um acorde que expressa tristeza, né? Uma tensão, né? E ele, aquilo ali deu um calafrio, ele não gostou daquilo ali no início. E eu gostei. Agora, como o Kiko gostou também, minha filha gostou, eu trouxe ela de volta pro repertório e fiz uma letra. Eu só tinha essa parte. O forró não pode morrer. O forró não pode morrer. Aí agora esse ano eu botei todo o resto da música.
Então agora eu vou fazer ela, já é a segunda vez que eu faço ela. Eu fiz ela só no nosso laboratório, no projeto piloto aqui do Forró Podcast e na Cultura FM. Toquei ela ao vivo na Cultura FM Legal. semana passada. Vai ser a segunda vez que eu vou tocar ela realmente em público. O forró não pode morrer. O forró não pode morrer. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, pode, não pode. O forró não pode morrer. O forró não pode morrer. Sou Elo Jaque, o gaúcho do forró. Sou Elo Jaque, o gaúcho do forró. Já toquei baião na França e shot no Cabrobró. De Porto Alegre para o mundo eu vou dizer: valorize a tradição, o forró não pode morrer. Pode, não 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 pode, pode, não 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 pode, pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, o forró não pode morrer. O forró não pode morrer. Somos Maria Bonita, pioneira do sul. Forró é coisa sagrada, é balão no céu azul. Nossa quadrilha tem energia pra valer. Valorize a tradição, o forró não pode morrer. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, 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 não pode. Pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. O forró não pode morrer. Lindo, mais uma crítica em forma de música. Muito Vocês legal, conhecem muito essa história, importante. né, do Flávio José, o ano passado, Sim. né? Mas conta aí, de repente a galera não conhece. O Flávio José, que é um dos músicos que eu mais respeito, eu fui tocar, eu toquei muito Flávio José no início da minha carreira sem saber que era dele. Eu tocava a versão que eu ouvia dos outros cantores. Sim. Depois eu fui pesquisar a obra dele, o cara é fantástico. Nossa. Pumas ao Vento, Lembrança de um Beijo, Filho do Dono. Pô, o cara é um maravilhoso, né? Maravilhoso. E outras, né? Confidência. Tanta música boa, né? E no São João de Caruaru, ano passado, de Campina Grande, perdão. Campina Grande, deram 2 horas de show pro sertanejo, 2 horas de show pro funk, para sei lá o quê, pisadinha. E na hora do Flávio José pediram para ele tocar só meia hora. E aí, pô, ele chorou no microfone falando: gente, é inadmissível que aqui, que é o forró, que é o berço da nossa cultura, veio dar tanto espaço para outras culturas que eu respeito, mas que, pô, não estão dando o mínimo espaço, mínima importância, o mínimo respeito para o forró e tal. E aquilo ecoou na minha mente, aquelas palavras dele, aquilo ficou me marcando. Eu digo, pô, mas que triste. Na hora eu me emocionei, fiquei chateado com aquilo, né? O meu ídolo sendo boicotado no evento da cultura dele, né? É que nem tu fazer um acampamento farroupilha aqui e na hora do Neto Fagundes, ó, Neto, tu vai tocar só 10 minutos que vai vir a Luísa Sonza, a Anitta, vão tocar 3 horas de show. Não tem cabimento isso, né? É quase irreal pensar uma coisa dessa. Mas o show business tem essas questões, às vezes, né? Que a gente tem que ter estômago para lidar. E ele não teve pudor e abriu a boca, né? Falou. E isso está gerando um movimento silencioso, né? Dos artistas também boicotando, se mobilizando nas redes sociais. E a minha ideia com essa música é contribuir para esse movimento. Tanto é que nós já temos a adesão do Trio Forrozão, vai gravar conosco. O Enoque Virgulino vai participar. A Baião de Cordel parece que vai participar também, né? Vou dizer que sim. Não é a toda a banda, mas a Júlia já acha que sim, né? Daqui a pouco acaba sendo, né? Sim. Então, legal, fico feliz com a chegada da Baião também. Da outra vez eu já tinha ensaiado alguma coisinha assim. Só que hoje nos pegou num momento difícil, porque a agenda das bandas está muito complicada. Sim. Então nós iríamos lançar ela semana passada. Mas como os nossos parceiros não conseguiram cumprir os prazos da gravação e estão correndo, e eles estão tocando no Nordeste, estão tocando no Espírito Santo, e o estúdio... Não, estão tocando no Rio, São Paulo, e o estúdio onde eles vão gravar é no Espírito Santo. Toda uma questão logística.
não deu para fazer. Mas até foi bom porque tem outros colaboradores chegando. Nosso produtor lá de São Paulo, que é o mesmo produtor do Trio Forrozão, o Renato, está fazendo contato com o Santana. Né? Então, tem pessoas aí que estão... daqui a pouco a coisa vai virar o We Are The World, né? do forró, né? Todo mundo querendo dizer que o forró não pode morrer, né? E talvez nem seja para esse São João, o forte mesmo vai ser lançar ela o ano que vem. Vamos gravar ela forte o ano todo e lançar ela o ano que vem. E realmente o forró não pode morrer, né, gente? Imagina, né? Acabar o forró e ficar só no funk, só na... Não tem como, né? Só no sertanejo. E também para preservar o forró e fortalecer ainda mais essa cultura que a gente está aqui. No Forró Podcast. Forró Podcast, primeiro podcast de forró do sul do Brasil. E eu fico muito honrado de fazer parte disso. E estamos aqui estreando, né, o primeiro programa. E hoje, dia de São João, 24 de junho, né, gente? Muito importante. É verdade, uma data Feliz São João para todos vocês, uma data emblemática, simbólica, né? Muito bom isso, né, gente? Aí, muito legal. E eu estou aqui com a Patrícia Guterres, com a Júlia Ribeiro, referências do forró, no jornalismo, na música. Então, eu estar junto com essa nova geração aí só me enche de alegria, só mostra que o que eu estou fazendo até agora não está tão errado assim, né? Estou me reencontrando, estou encontrando as parcerias fortes, certas ao longo do caminho, isso é muito importante, né? Que legal, que bacana. Eu também fico muito honrada de estar participando disso, de estar junto com vocês nesse momento, dividindo esse espaço com vocês, com os Gabriéis também, que estão participando da técnica. Os Gabriéis dão ali um suporte grande pra gente. Sem dúvida, né? não ia acontecer se não fosse toda essa mobilização de equipe. De passagem, né? Um sanfoneiro gaúcho acompanhar a Diana do Sertão, acompanhar Thaís Nogueira. A Thaís Nogueira. Pô, isso aí é uma vitória, né? Muito legal. Uma vitória, né? O Gabriel Agostinho tá esmirilhando, né? Isso é muito, é bom demais. E é isso, tá lançado então o projeto Forró Podcast. A gente conta com vocês aqui. Acompanhem a gente em todas as redes sociais. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e compartilhem com as pessoas que vocês querem que também conheçam essas histórias do forró aqui de Porto Alegre e do Brasil, do mundo todo, porque a gente vai contar tudo isso aqui. Vocês podem, por favor, deixar nos comentários, se vocês tiverem alguma sugestão de convidado, quem é que vocês querem aqui sendo entrevistado por nós, e de tema. Tem uma pergunta polêmica aí que quer ouvir a gente debater, que quer falar, se tu quiser falar aqui também, coloca o teu nome e vem com a gente, que a gente vai estar esperando por vocês. Aí, e viva São João! Viva São João! São João. Tem uma disciplina na URGS, o Encontro de Saberes. Se você tem uma tese, um trabalho acadêmico que fale do forró, também procure a gente. Muito bem-vindo. Isso dá credibilidade, dá estofo, né? Deixa a coisa com mais força ainda para poder ter legitimidade, porque o forró hoje ele é tombado, né? Patrimônio histórico e material. Patrimônio histórico e material tombado pelo IFAM. Temos o dia 13 de dezembro, que é uma lei federal, o dia do aniversário do Luiz Gonzaga. Então vamos nos aproximar, né, da universidade, das escolas, incluir o forró também na educação pública, na cultura popular regional, nos livros didáticos, né? Isso é muito importante, né? Isso aí. Compartilhe então para que chegue em todos esses lugares a cultura popular tradicional do forró, que a gente está compartilhando aqui um pouquinho do que a gente sabe, das histórias que a gente tem com vocês, e não só nós, como os nossos convidados que virão aí. A gente quer agradecer também todos os colaboradores e patrocinadores que já temos no projeto. Temos ainda algumas cotas de patrocínio disponíveis, mas a gente já tem, então, como apoiador, esse espaço lindo que é o 24 Seva Bar, que está hoje... Cadê a equipe do 24? A Lisa está ali? Cedendo espaço para que a gente faça essa gravação. Vamos mostrar a com bebidinha gostosa, um quentão que está sensacional. Sempre nos acolhendo aqui com o maior carinho, né? Churrasquinho de primeira. De primeira, aqui na 24 de outubro, 1600, na Galeria 24 de outubro, né? Aqui também, na Galeria 24 de outubro, a gente tem a Cardona Laser, que vai fornecer as lembrancinhas que a gente vai dar para os nossos convidados. Venham, porque vai ter presentinho. E a gente tem também o ateliê Ciranda das Artes, que é patrocinador, um dos idealizadores aqui do nosso colega Elojac. E também está aqui na Galeria 24 de outubro. Não é 24 de junho. Não, mas um dia pode ser. Quem sabe, né? Aqui, estão aqui os nossos primeiros apoiadores. Premium aqui, ó. Desde o começo toparam essa com a gente. Grande Alexandre, fala pro mundo aí, meus queridos. Boa noite aí, pessoal. Tudo bem? Aqui, ó.
Deixa eu parecer sobre essa parceria maravilhosa aí. Como é que está sendo acolher aqui o podcast? Primeiro podcast de forró pé de serra daqui. Tivemos o maior prazer de receber o pessoal aqui por uma coisa tão bacana que é a cultura, né? Isso nos engrandece. A cultura sempre engrandece. E a gente tem o maior prazer e privilégio de tê-los aqui, poder compartilhar essa experiência com todos vocês. Muito obrigado. Legal, muito obrigada. Nós que agradecemos. A Lisa, que é médica veterinária e proprietária aqui, sócia também do... Conta para nós como é que está sendo a experiência de conviver um pouco com o forró. De ouvir um pouco das nossas histórias enquanto... Não, é muito bom, muito legal mesmo. Eu fico ali no cantinho, no caixa, trabalhando e fico só escutando o que estão falando aqui. As histórias, as músicas. Mas é Legal. muito bom, eu não sabia dessas histórias todas, né? Então é sempre ótimo saber sobre as nossas músicas, né? Que legal, muito obrigada. Assim que possível, a gente vai querer fazer uma gravação com o público aqui, tomando um chopp gelado, bem gostoso, comendo um churrasquinho de primeira, aqui no 24 Seva Bar. Venham conhecer aqui, então, a Galeria 24 de Outubro. Já temos 2 apoiadores aqui da galeria, né? Maravilhosa, Cardona Laser e o 24 Seva Bar. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Lisa. E além disso, estamos aqui, a Paty Guterres, que é do Forró em Poa, tem a página Forró em Poa, que tem uma importância fundamental para a divulgação e a disseminação do forró aqui. A gente consegue organizar a divulgação das datas, o acompanhamento dos eventos, né, através da página da página. Então, agenda de eventos, shows, aulas, workshops, né? Tudo ali a gente publica lá no Forró em Poa. É forró, @forró _ em Poa. E também nós, da Baião de Cordel, e a Maria Bonita, que são 2 bandas de forró, e a gente se junta aqui para fazer esse projeto de podcast para vocês. Estamos juntos faz tempo, né, Júlia? Faz tempo, faz horas. Muito obrigada, então, gente. Muito obrigada, Patrícia e Elojaque e Gabriel, hoje, pela parceria. E até o próximo. Até o próximo. Valeu! É Agora, isso aí. Agora a gente fica aqui um pouquinho só, porque daí a gente vai botar os créditos depois, enquanto vai subindo os créditos, a gente pode ir falando. Vamos lá, então. Agora que eu já falei. Júlia, vamos lá. Qual é essa? Diga que doeu e não volta mais, e não quer saber de mim. Diz que o fogo foi e não queima mais, e você é só uma menininha tão perdida, tão magoada. Eu caí no mundo pra te ver feliz. Tão perdida e tão magoada, que eu caí no mundo pra te ver feliz. Mas nunca renuncie nossos gozos na varanda, aquela rede, aquele cheiro de suor. Nunca apague o meu telefone daquela agenda pequenina que eu te dei lá em Maceió. Diz que a hora é já, diz que me odiou, diz que o